Vamos iniciar a apuração do adicional de insalubridade e os seus reflexos. Para isso é necessário que você escolha a aba Lúcia, na qual consta uma planilha com as informações do processo, e na coluna A, os meses e os anos, na coluna B, o salário mínimo e na coluna C, o adicional de insalubridade na porcentagem de 40%, porque é a porcentagem que foi deferida no processo. Na coluna A, é necessário inicialmente fazer a formatação, se estamos trabalhando com meses e anos, logo, formatação em data. Eu gosto de trabalhar com essa formatação, abreviando o mês e colocando em seguida o numeral. No salário mínimo, nós vamos formatar da seguinte forma: moeda, real e 2 casas decimais. Então vamos lá. A Lúcia começou a trabalhar no mês de agosto de 2007. Então eu escrevo agosto de 2007 e clico fora da célula. Ele já vai para aquela formatação escolhida. Se eu reproduzir e puxar aqui na aba direita, ele vai reproduzir. Aí você vai me falar, mas não deu certo, os meses não veio em sequência, Rodrigo. Aí basta você vir aqui, nessas opções de preenchimento, e escolher preencher em meses. Existe outra forma, Rodrigo? Existe. Você fazer o mês subsequente, setembro, 07, logo nós temos 2 meses. Você seleciona o primeiro e o segundo, puxa, e ele já vai vir na sequência. Aí está. E o salário mínimo? Onde que eu vou buscar o salário mínimo? Nós temos aqui uma aba em que consta todos os salários mínimos desde a época em que ele foi criado. Logo, basta você vir aqui na aba Lúcia, colocar igual no salário mínimo. O que a gente vai buscar lá? Agosto de 2007. Então, agosto de 2007, achei, selecionei, Enter. Aqui está o valor. Você vai visualizar que se foi criada uma fórmula. O que diz essa fórmula? Igual, buscando na aba SM, salário mínimo, e em seguida buscando o mês, ou seja, B525. B, que são os valores do salário mínimo, 525, agosto de 2007. Só para que você entenda o que o Excel fez. Aí está. Em seguida, você vai puxar para obter os valores. Pronto. Agora vamos fazer a apuração do adicional de insalubridade. Como isso vai funcionar, Rodrigo? Simples também. Igual, abre parênteses, vai clicar no salário mínimo, em seguida, asterisco, que é vezes 40%. Pronto. Aí está. E reproduzir em massa. Rodrigo, por que você não apurou o mês de agosto de 2007? Eu não apurei de forma proposital. Por quê? Nesse mês de agosto de 2007, não houve um trabalho durante os 30 dias. Por quê? Porque ela não entrou no início do mês. Então, como é que eu vou fazer? Eu só vou apurar os dias efetivamente trabalhados. Como isso vai funcionar? Vamos reproduzir a fórmula novamente e agora nós vamos fazer um complemento a essa fórmula. Igual, abre parênteses, o salário mínimo vezes 40%, fecha o parênteses, eu vou dividir por 30, essa barra por 30, e agora eu faço vezes a quantidade de dias que ela trabalhou no mês de agosto. Ela trabalhou, se você for lá e visualizar os dados do processo, trabalhou 15 dias. Aí está o resultado
do adicional de insalubridade no mês de agosto de 2007. E aí está pronto, Rodrigo? Não. Por quê? Se você também vir aqui nos dados do processo, nós temos 2 períodos de gozos de férias. Então, se houve o gozo de férias, durante o gozo de férias, não se paga o adicional de insalubridade. Então, qual que é o período? É simples, basta você vir aqui nos dados do processo e você vai visualizar o quê? Que no mês de setembro de 2008 e outubro de 2008, vamos aqui também fazer um destaque, houve o período de gozo de férias nesse intervalo. Se fosse no mês de setembro inteiro, seria simples, você simplesmente não ia apurar naquele mês. Mas o que aconteceu foi o seguinte: ela trabalhou no mês de setembro um determinado número de dias, por isso que eu preciso alterar aqui. Qual que é a fórmula? Exatamente a mesma fórmula do agosto de 2007, que pode inclusive ser copiado e colado aqui. Eu só vou reproduzir novamente para que fique bem claro. Igual, abro parênteses, o valor do salário mínimo, vezes 40%, fecho parênteses, divido por 30. Opa, tem erro aqui. Vezes 40%, divido por 30. E agora faço vezes a quantidade de dias trabalhados. Se você for lá visualizar no mês de setembro de 2008, ela trabalhou 25 dias. Aí está. E aqui, posso copiar e colar? Pode copiar e colar. Eu posso pegar isso aqui e puxar aqui para baixo. E apenas vir aqui e alterar e colocar a quantidade de dias que foi trabalhada então no mês de outubro. Como ela estava em férias, ela voltou e ela só trabalhou no mês de outubro 5 dias. Aí está. Pronto, Rodrigo? Não, porque houve um outro período de férias. Qual foi, Rodrigo? Foi setembro de 2009 e outubro de 2009. Vamos aqui novamente fazer um destaque nesse período. Eu quero, por vontade própria, reproduzir novamente a fórmula para que você visualize. Eu posso copiar e colar, mas eu quero reproduzir novamente. Igual, abro parênteses, clico no salário mínimo, asterisco, 40%, fecho, divido por 30. E aqui, quantos dias no mês de setembro ela trabalhou? Se você for lá e visualizar nos dados, ela trabalhou asterisco, vezes 28 dias. Aí está. Posso puxar a reprodução aqui? Posso puxar a reprodução. A única coisa que eu tenho que depois mudar é a quantidade de dias, né? Então aqui ela voltou no mês de novembro e apenas trabalhou 2 dias. Pronto. Pronto o final? Não, porque na rescisão de contrato de trabalho também foi proporcional. Então o que eu preciso fazer? Fazer também a proporção. Posso copiar e colar a fórmula? Pode. Eu vou fazer isso agora? Não, para que você visualize mais uma vez. Igual, abro parênteses, valor do salário mínimo, vezes 40%, fecho parênteses, divido por 30. E agora, quantos dias de trabalho até a rescisão? Vezes 18. 122,40. Estamos finalizados? Também não. Vou fazer a soma desse valor. Como isso vai funcionar? Muito simples também. Igual, aqui em cima, ó, existe a autossoma.
basta eu clicar aqui que ele já vai selecionar o período. Autossoma. Ele pegou o quê? O C12, do C12 até o intervalo C50. Vamos visualizar isso? C12 até o intervalo C50 e fechou o parênteses. Precisa usar o autossoma? Não, você pode fazer manualmente. Igual a soma, abre parênteses, ir lá e visualizar onde começa, C12, colocar dois pontos e C50. Fechar o parênteses e você vai obter o resultado. O que é mais fácil? É claro que mais fácil é você colocar igual, vir aqui na autossoma. Aliás, não precisa nem colocar o igual, basta você selecionar a célula, vir na autossoma e ele já traz o resultado para você. De forma muito mais simples e muito mais rápida. Vamos fazer agora a apuração dos reflexos do adicional de insalubridade no 13º, nas férias. E você vai me perguntar, o aviso prévio? O aviso prévio não, porque não foi objeto de pedido. E o FGTS mais 40%? Será apurado depois. Então, o que nós vamos fazer agora? Fazer os reflexos do 13º e das férias. Como a gente vai fazer isso? Simples. É necessário primeiro visualizar e reproduzir aqui os meses dos reflexos. No primeiro ano, em 2007, foram 5 meses. Por quê? Explico. O primeiro mês houve 15 dias de trabalho. 15 dias ou mais vai ser computado como um mês. Então, nós temos agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos agora aqui fazer uma novo destaque. Aí está. Então, nós temos 5 meses. Correto? O de 2008, ele foi integral. 2008, integral. Vamos fazer um outro destaque aqui. O de 2009, também. E o de 2010, ele é proporcional. Proporcional por quê, Rodrigo? Simples. Porque houve a rescisão do contrato de trabalho no mês de outubro de 2010. Agora, eu chamo sua atenção para o seguinte. A rescisão ocorreu no dia 18, ou seja, já havia transcorrido os 15 dias, e nós temos ainda que levar em consideração que o aviso prévio foi indenizado. Logo, estamos computando 11, vou até escolher essa mesma cor aqui, 11, 12 avos. Considerando janeiro a outubro, 10, houve a rescisão no dia 18, mais o aviso prévio indenizado. Então, aqui no primeiro mês, 5, 12. Em 2008 e 2009 foram integrais, 12, 12. Vamos agora entender o que nós colocamos aqui a título de reflexos em férias. Para isso, eu vou aqui buscar nos dados do processo a informação dos gozos de férias e vou reproduzir aqui, depois a gente apaga apenas para que fique visível. É importante que essas informações sejam inseridas de forma correta, porque nada adianta fazer a apuração correta, sendo que as informações que você coloca aqui na coluna A esteja errada.
Isso não pode acontecer. Então, vamos visualizar aqui a título de reflexo em férias o que aconteceu. 2007 e 2008 foram integrais. Da mesma forma que foi integral 2008, 2009. Então, vamos colocar aqui integrais de amarelo. O que aconteceu aqui, Rodrigo? Em 2009 e 2010. E depois em 2010, quando houve a rescisão. O que aconteceu aqui foi o seguinte. 2009 e 2010, elas foram integrais e foram pagas na rescisão mais as férias proporcionais. Essas férias aqui de 3/12. Então, como é que isso aconteceu? Eu tenho aqui mais uma integral e mais uma proporcional que foram pagas na rescisão. Então, vamos aqui, ó, apenas para que fique bem claro, demonstrar que tenho uma integral mais uma proporcional sendo pagas na rescisão. A que título, Rodrigo? A que título de 3/12. Por que isso? As férias proporcionais eu conto de 17 de setembro de 2010, porque aqui é onde ocorreu a integralidade de uma, 17 de setembro de 2010, até 17 de novembro de 2010. Então, se você contar setembro, outubro e novembro, eu tenho aqui 3/12. 3/12 aqui e uma integral aqui. Muito bom. Agora, Rodrigo, o que eu preciso fazer? Simples. Você precisa buscar a informação do salário mínimo da época. Por quê? Quando se paga o 13º? Em dezembro. Então, aqui está. Eu vou colocar igual. E você vai visualizar que eu até já coloquei aqui em negrito e destaquei em branco. O salário mínimo era 380. Aqui, em 2008, dezembro de 2008, data do pagamento, 415. 2009, igual. E os reflexos aqui de 11/12, o que eu vou fazer? Vou colocar a data do termo de rescisão do contrato de trabalho, que nesse caso foi a data do pagamento, outubro de 2010. E de igual maneira, eu preciso buscar os salários mínimos correspondentes às férias. Eu também já destaquei em roxo. Eu tenho esse período. Qual foi o primeiro período? O primeiro período foi setembro e outubro de 2008, R$ 415. Para a gente tanto faz, então eu vou lá e busco um ou outro. Depois eu tenho outro período, que é de 2009, valor igual. E depois o valor da rescisão, da data da rescisão, que foi outubro de 2010. E com isso, eu tenho a reprodução dos salários mínimos correspondente aos reflexos e às férias. E agora, Rodrigo? Agora é muito simples. Você vai vir aqui no adicional de insalubridade, base de cálculo, igual o valor do salário mínimo, asterisco, que é vezes 40%. Aí está. Basta você reproduzir. Lembrando que isso aqui não é o valor dos reflexos, aqui é a base de cálculo
do adicional de insalubridade. Como é que a gente vai apurar, então, os reflexos, Rodrigo? Simples. Igual, você vai clicar no adicional de insalubridade base de cálculo, dividir por 12, vezes o quê? A quantidade de meses, 5. A fórmula aqui, igual a base de cálculo dividido por 12 vezes a quantidade de meses, nesse caso, 5. E aí está, temos o resultado. Aqui, como ele é integral, basta eu colocar igual e clicar. Aqui no adicional de insalubridade base de cálculo, que eu tenho o resultado. Não acredita? Eu mostro para você que é a mesma coisa. Se eu pegar e colocar igual eu pego aqui o adicional de insalubridade, divido por 12, vezes 12. Mesma coisa. Ele só vai mudar quando, Rodrigo? Quando for proporcional. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou reproduzir o integral e ainda vou puxar mais um aqui, no de 2010. Ele não é integral, mas basta eu vir aqui e colocar 11. E como é que funciona nas férias, Rodrigo? Ora, muito simples. As férias é férias mais 1/3. Então, eu venho aqui, coloco o adicional de insalubridade base de cálculo, que é o C57, mais ele novamente, C57, e agora eu divido ele por 3, porque eu não quero ele mais ele dividido por 3. Exatamente, então eu pego ele novamente e divido ele por 3. Dividido por 3. E agora, é muito simples, basta eu reproduzir isso aqui em escala. O que eu vou fazer? É claro que eu vou fazer isso nos integrais. Até aqui, ó, vai dar certinho. E aqui onde eu tenho umas férias proporcionais? Aqui vai mudar um pouco. Mas eu vou aproveitar a fórmula, vou reproduzir ela e vou alterar. O que você vai alterar aqui, Rodrigo? Ora, eu tenho o adicional de insalubridade base de cálculo, que é 204, mais 204, que eu estou dividindo esse 204 por 3. E agora, o que você vai fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o parênteses, porque eu vou dar continuidade a esse cálculo. Então, eu preciso fechar essa primeira ideia. E agora, eu vou dividir esse valor por 12 e vou multiplicar por quem, Rodrigo? Por 3. Por que por 3? Porque o proporcional é 3/12. E Enter. Aí está. E com isso concluímos a nossa apuração do adicional de insalubridades e reflexo.